Né, pessoal, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nós estamos aqui e vamos falar sobre translação, estações do ano e rotação. 1, 2, 3, come on! No caso, a gente vai usar o translação e rotação no sentido de universo, um sentido científico mais pro lado planetário e universal, né? Não vamos falar no sentido de matemática, e isso pode variar um pouco na matemática. Mas tá certo, então vamos começar com nossa primeira aula aqui de ciências, né? Da matéria ciências. Então vamos lá. O que é rotação? Rotação é o giro que os planetas fazem, e o Sol e as estrelas também, que é em torno do seu próprio eixo. No caso eu coloquei eixo Y porque geralmente o eixo é vertical. Tem alguns países que tem alguns planetas que isso varia muito, que nem Urano, que tem o eixo totalmente horizontal. Tanto que os anéis de Urano, eles são bem loucos porque são anéis vertical. Depois você pesquisa uma imagem no Google que você vai ver o que eu tô falando. Mas certo, então vamos continuar, né? Que é o giro que os planetas fazem em torno do seu próprio eixo. Esse giro aqui, o movimento de rotação, ele é um movimento que define dia e noite. Define dia e noite. E dependendo da inclinação do planeta, junto à distância que ele está do Sol, vai definir a temperatura do planeta também. Mas isso é tempo para outra hora. Tempo para outra hora, exatamente. Então, vamos lá. Aqui nós temos só algumas curiosidades, senão esse tema de rotação ia ficar muito pequeno, que é uma curiosidade sobre, primeiramente, física, que diz que todas as coisas elas vão ser atraídas pela maior massa, pela coisa que tem maior massa. Então é um dos motivos que faz a Terra ter esse movimento de rotação é por causa do núcleo dela, que é uma massa muito concentrada, tanto que o centro da Terra é muito quente e tem muito metais lá pesado, né, segundo a teoria. E por ele ser muito pesado, a parte exterior aqui, que a Terra é dividida em camadas, né, de dentro para fora lá, não são essas camadas, mas vamos falar assim por enquanto. A parte exterior começa a girar em torno da parte interior, então fica meio confuso, porque seria que nem um ímã girando em torno de outro ímã. E vocês podem pensar isso, por exemplo, se fosse uma corda amarrada num peão. O peão, ele tá girando lá, muito rápido, e a corda tá bem na pontinha do peão. E a corda, ela vai ficar sendo atraída pelo peão, porque está presa a ele. Isso não é um dos melhores exemplos, mas é o que eu consigo pensar no momento. Então, na física, né, no universo, a teoria que nós construímos agora, que é o que acreditamos, é que todas as coisas são atraídas pela maior massa. Então esse é um dos motivos da rotação da Terra, além dos outros que são os fenômenos, os fatos que ocorreram para a formação da Terra. Porque a formação da Terra, segundo os pesquisadores lá, foi através de várias colisões com pequenos planetas que formaram a Terra. Então, por causa dessas colisões também, que são a rotação, que é definido o tempo de rotação. Entendeu? O tempo de rotação da Terra aqui no caso é 24 horas. Ou 23 horas e 56 minutos, que é para ser mais exato, que consideramos aqui como um dia. Se vocês olharem para Marte, ele tem um tempo de rotação aqui, um tempo de rotação maior do que da Terra, mesmo a Terra sendo maior. E por que isso acontece? Além de várias coisas que aconteceram nos fatos, né? Vários fatos que aconteceram na criação do planeta Marte. Pode-se considerar também que aqui eu fiz mais ou menos do mesmo tamanho, mas o centro de Marte é menor que isso, gente. Então, o centro de Marte, por ser menor e a parte exterior ser mais pesada, é uma das coisas que ajudam no tempo de rotação. Por exemplo, vamos olhar aqui Júpiter, que é totalmente o contrário. Ele é o maior planeta do sistema solar e, estranhamente, ele também tem
o menor tempo de rotação. Porque geralmente quando a gente pensa maior, a gente pensa que demora mais. Mas isso acontece por quê? Porque o exterior aqui, o exterior de Júpiter, agora ficou parecendo um olho, né? Mas esse exterior de Júpiter é feito de gases. Então ele é um exterior muito leve, e além disso o núcleo de Júpiter é algumas vezes maior do que a Terra. Então esses gases, eles são muito atraídos pelo núcleo, ele é muito atraído pelo núcleo, e por ele ser muito leve, facilita na rotação de Júpiter, que é apenas 9 horas e 30 minutos. Imagine, você tá lá em Júpiter 9 horas e 30 minutos, você tem quase o triplo da sua idade, mais ou menos. Mas certo, então aqui tá uma frasezinha para vocês raciocinarem melhor, pelo menos eu acho que vai acontecer isso, né? Que é: quanto mais leve o exterior, junto aos fatos, né, que ocorreram na criação do planeta, definem o tempo de rotação. Mas essa não é a parte mais importante. A parte mais importante que vocês têm que focar é aqui. Rotação é o giro em torno do seu próprio eixo. Que eu dei essas incrementadinhas aí pra não ficar tão pequeno, né? Ok, então vamos lá. Movimento de translação. O movimento de translação é o giro que os planetas fazem, né, em torno do Sol. O Sol, por ser uma estrela, eu não vou falar que ele faz um giro em torno dele mesmo, mas isso acontece também. Isso é um assunto mais complicado, então eu vou parar por aqui. Mas certo, vamos continuar aqui. Ficou meio confuso, mas eu acho que vocês entenderam. Aqui eu desenhei meio circular assim, o máximo que eu pude fazer pelo menos, mas não é exatamente assim. O sistema solar ele é mais oval, o trajeto do giro, tanto que por causa dele ser um pouco mais oval, que define os tempos, as estações do ano. Entendeu? Então, esse daqui é um meio termo entre o circular e o oval. Mas não significa que está totalmente certo. Mas certo, vamos continuar. Lembra que eu disse que os objetos, quando estão no universo, eles são atraídos por uma massa maior, pela maior massa? O Sol aqui, só por motivo de curiosidade, o Sol é a maior massa que existe no universo, tanto que os planetas giram em torno dele, compondo 90% do nosso universo. Um pouco mais até. E os planetas que nós vimos, esses planetas rochosos ocupam ali mais ou menos 2% do nosso universo. Então, só para vocês terem uma ideia do tamanho do Sol, por que as coisas são atraídas por ele. Mas certo, vamos continuar. A Terra aqui, o tempo de translação, que é o tempo que ela demora para fazer um giro, uma volta completa ao redor do Sol, é 365 dias e 6 horas. Por que a gente coloca essas 6 horas aqui? Porque conforme os anos vão se passando, tem alguns anos que eles são bissextos, que eles acumulam essas horas aqui e dá 366 dias em vez de 365. Entendeu? Que é aquele dia a mais que tem em fevereiro, sabe? Então, esse é o tempo que a Terra leva para girar em torno do Sol. Uma curiosidade aqui também é que a Lua ela não tem um movimento de translação. Por mais que ela se mova ao redor do Sol, não é por conta dela mesma, mas sim por conta da Terra. Então isso não conta. O movimento que a Lua faz em torno da Terra não é chamado de translação, é chamado de outra coisa lá que eu não lembro o nome, mas vocês podem pesquisar. Que é bem interessante porque quando ela gira em torno da Terra, ela sempre mostra apenas uma face. Mas isso é assunto para outra hora. Então, a Lua não tem movimento de translação. A Terra sim, os outros planetas também, e duvida-se até que o Sol tenha um movimento que ele faz ao redor dele mesmo, que em vez de ser o movimento do eixo, né, que ele já gira naturalmente, é um movimento mais ou menos assim, ó, que ele vai girando bem no centro aqui. Mas isso é uma teoria que eu não vou levar à frente por enquanto. O planeta Vênus aqui tem 225 dias e o planeta Mercúrio tem apenas 88 dias. E por que isso acontece? Porque eles estão mais perto do Sol. Tá vendo que esse círculo aqui que tá indo, quanto mais longe, maior o círculo fica? Exatamente por isso, porque demora mais tempo para eles darem uma volta ao redor do Sol.
Então, Mercúrio, por estar mais perto do Sol, ele é o planeta que tem menos tempo de translação, que é apenas 88 dias. Que, por exemplo, se você fosse em Mercúrio, se você estivesse em Mercúrio, você teria algumas vezes aí a sua idade, porque seria mais ou menos umas 5 vezes mais do que a sua idade. Imagine, eu tenho 14, eu teria uns 70 anos em Mercúrio. Mas isso é assunto para outra hora de novo, né? Eu vou ficar falando isso até o final do vídeo. Ok, então vamos lá para a última parte. Translação. Aqui eu acentuei bem a curva, o movimento, a linha de translação aqui, né, da Terra. Eu acentuei bem para vocês memorizarem melhor. Mas certo, as estações do ano são definidas pelo movimento de translação. Lembra que eu te falei lá? Que ele é o movimento que a Terra, que os planetas fazem ao redor do Sol. E o que acontece? Por esse movimento não ser perfeitamente circular, ele tem um ponto que a Terra fica mais perto do Sol, consequentemente dá mais calor, e um ponto que ela fica mais longe, que fica mais frio, né? Ou menos perto do Sol, que fica menos calor. Então, o movimento que a Terra faz é anti-horário, mas isso é só uma curiosidade aleatória. Mas certo, então, quanto mais perto do Sol, mais calor é, geralmente caracterizado pelo verão. E quanto mais longe, mais frio é, geralmente caracterizado pelo inverno. Uma curiosidade também sobre temperatura aí sobre as estações do ano é que no nosso verão, que é em dezembro aqui, fica muito quente aqui no Brasil. Só que lá nos Estados Unidos é muito frio, tanto que em filme de Natal você vê bastante neve nos Estados Unidos. E por que isso acontece? Isso acontece porque a Terra, ela não tem um eixo perfeitamente centrado. O eixo dela é um pouco mais pro lado, tem um certo grau de inclinação. E além disso, né? Além disso, por ela ter esse eixo um pouco mais inclinado, os raios solares demoram mais tempo para chegar na parte de cima do que na parte de baixo, que fica mais viradinha para o Sol. Então acaba que embaixo acaba ficando mais quente e em cima acaba ficando mais frio, por demorar mais tempo de chegar lá os raios solares. E no inverno é o contrário. No inverno aqui é um frio do caramba e lá é mais quente para eles. Então vocês podem olhar aqui que por mais que tenha essa variação de temperatura no geral, em alguns lugares fica mais quente, em outros fica mais frio. Entendeu? No inverno aqui, lá fica mais quente porque a Terra fica virada. Demora menos tempo, né, para os raios solares chegarem lá. E aqui, por demorar mais tempo, fica mais frio no inverno. Entendeu? Então agora um surpresa aí pra vocês, um extra, né? Que é as temperaturas no mundo. Que eu acabei de falar, né? Que quanto mais perto dos raios solares, quanto mais perto do Sol fica mais quente e quanto mais longe fica mais frio. Por isso que os polos, eles geralmente são bem frios, porque eles ficam mais longe, por eles ficarem bem aqui no centro do planeta, nas pontas do planeta, eles acabam não recebendo o calor necessário que nem tem aqui no meio. Entendeu? E a linha do Equador, uma curiosidade interessante, a linha do Equador geralmente define alguns lugares que são quentes. Por quê? Porque a linha do Equador passa exatamente no meio do planeta. Então, por mais que a Terra pareça, né, que tá mudando de grau, parece que tá mudando o eixo, porque isso não acontece, mas isso eu falo depois. Por mais que em cima às vezes fique mais quente e embaixo fique mais frio, a linha do Equador, por estar bem no meio, ela recebe quase sempre os raios solares na mesma distância, geralmente mais perto do Sol. Então, a linha do Equador, por ela ser bem no centro passar bem no meio da Terra e ela receber mais frequentemente esses raios solares, ela define os países que são mais quentes, os lugares que são mais quentes. Por exemplo, o Brasil, que está na linha do Equador, a Austrália e também a África, que é um bom exemplo de calor, né? E também a África, que também está na linha do Equador. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que tenha aproveitado. Valeu, falou e até mais.